Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo muito esperado aqui no NS Futebol. Seguinte pessoal, a gente vai falar hoje sobre as predições que a gente fez, ou tentativa de predição que a gente fez ao longo dessa existência do canal, dos últimos meses principalmente. E aí eu vou mostrar para vocês os resultados, o que aconteceu e por que das melhorias que a gente tanto fala, que tanto fica batendo tecla em relação a supor o que vai acontecer no jogo, tá? Então, vamos primeiro à organização das ideias para depois a gente fazer a reflexão e também o processo. Primeiro, o que a gente considerou a nossa aposta? A nossa aposta a gente considerou o que a gente apresentou para vocês como maior probabilidade, tá? Então, vamos dar um exemplo. Arsenal e Manchester City, a gente falou que tinha uma grande chance de dar o Arsenal, porém, se o City conseguisse converter um pouco mais de chutes do que vinha convertendo em gols, a chance maior era do City. Então o que a gente apostou? A gente apostou no Arsenal, mas também abrimos uma brecha ali para falar principalmente dessa baixa conversão que o City geralmente tem fora de casa, que se fosse melhorada era um ponto favorável e daria provavelmente a vitória à equipe do Pep Guardiola. Então, olhando esse cenário, a gente poderia falar que a gente acertou. Por quê? Porque nesse cenário onde a gente falou o que poderia ser modificado e o que resultaria, a gente entendeu o que poderia ter acontecido no jogo. Eu não considerei isso, tá? Eu considerei o Arsenal como aposta feita, tá? A gente não considerou esse tipo de situação do tipo, olha, vai dar empate, mas a tendência é que o mandante ganhe porque... Não, se a gente falou que era empate, vitória de um, vitória de um, vitória de outro, vitória de outro. Tá? A gente não roubou na conta para colocarmos aqui para vocês os pontos, tá? A gente pode ir numa linha temporal, e a gente vai fazer isso, tá? A gente tem o primeiro jogo com o overall, que é o que a gente vai contar daqui para frente, tá? Que é Arsenal e Manchester City. Esse é o primeiro jogo que a gente apresentou o overall para vocês. Tá lá o vídeo no Shorts, tá? Dê uma olhada no que a gente vem fazendo, sempre muito legal. Esse vídeo com o overall, que a gente colocou ali, ele tem a mesma estrutura do Arsenal e City até Milan e Atalanta, tá? São 26 partidas assim. Em Juventus e Torino, a gente já tem uma modificação da estrutura que a gente apresenta aqui em alguns vídeos aqui para trás, mas principalmente vocês vão ver pela mudança de cor de plano de fundo. Tá? Era um azul claro, passou a ser um vermelho. Essa mudança de cor também foi uma mudança de sistema que a gente teve para qualificar as coisas aqui para o canal. Tá? Então, a gente teve depois mais 57 jogos com essa melhoria que a gente implementou. Tá? Então, a gente vai fazer uma análise dos 26, depois a gente vai para uma análise desses outros 57. Tá? Então, são essa estrutura que a gente está falando. Beleza? Nesse cenário, o que a gente pode observar? Que dos 26 que a gente teve 13 acertos, ou seja, 50% de acerto entre o vencedor, sendo ele o mandante ou o visitante, ou o placar de empate. Tá? Quando a gente faz a implementação dessa melhoria, a gente sai de 50% para 65%, ou seja, tivemos um ganho de 15%. E, justamente, dos 57 jogos, 37 para frente a gente acertou, tá? Iago, isso quer dizer que a gente melhorou bem, mas 65% tem 35% de erro, né? Basicamente é isso. Variando ao longo do tempo, isso vai variar entre 60% e 70% de acerto. É a margem mais ou menos de você, a cada 10 jogos na rodada, acertar entre 6 e 7, tá? Não vai variar muito disso. Essa última rodada a gente não foi bem, digamos assim, a gente não teve o melhor dos resultados. Nessa última rodada, para vocês terem uma ideia, tivemos 14 jogos e 6 acertos. Então, essa última rodada a gente foi muito mal. Mas tiveram outras rodadas, por exemplo, que, sei lá, no intervalo, estou pegando aqui em tempo real, no intervalo de 12 jogos a gente acertou 9. Então, assim, vai variando muito, tá? O que eu estou falando vai acontecer rodadas que a gente vai acertar muito, rodadas que a gente vai acertar pouco. Ali na média, ali junto, a gente deve acertar mais ou menos entre 60% e 70% ao longo desse critério, e a gente tende a melhorar. É aquilo que a gente falava em outros vídeos, a gente ir melhorando o sistema de análise para aí poder qualificar as coisas. Tá?
Esse é um bom ponto, a melhoria? É um excelente ponto. Quais são os outros pontos que a gente não considera tanto, mas que é necessário a gente considerar? Tá? E aí eu vou dar um truque para vocês, porque o Google dá uma roubadinha. Tá? Eu sei que roubadinha no sentido mais tranquilo da palavra, que vocês têm lá a probabilidade de resultado no Google. Se vocês entrarem nos jogos, vocês vão ter, seja na parte de estatísticas ali, seja no minuto a minuto, né? Você tem aquela parte de probabilidade. E por que eu falo que o Google dá uma roubadinha? Tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns pontos. E aí vocês tirem suas próprias conclusões, obviamente. Seguinte, por exemplo, esse jogo aqui, vou dar um zoom um pouco maior nele aqui para vocês. Esse jogo foi Flamengo e Atlético Mineiro. Tá? Flamengo e Atlético Mineiro, isso já faz algum tempo já. E onde está a roubadinha que eu falo para vocês? Percebam que o Flamengo, de fato, começou com maior probabilidade de vitória do que o Atlético Mineiro. O que vai acontecer? Acontecem os gols. E o gol faz com que se aumente muito a probabilidade. Por quê? Porque se imagina aquele cenário que a gente construiu no 0 a 0. O Google também faz a mesma conta, ele imagina no 0 a 0. Tá? Só que aí da probabilidade de vitória por diferentes cenários, a gente faz o saldo. Quando a gente chega nesse ponto, e que sai o primeiro gol e que modifica a situação, perceba como ela vai se modificar e vai acontecer o gol do Atlético, que vai fazer com que ela volte muito parecida com a situação anterior. Por questão do tempo, né, tempo de jogo, como a gente tem menos tempo de jogo aqui, a gente está olhando para um cenário de maior probabilidade de empate, porque tem menos tempo para fazer o gol. Quando a gente vai avançando, perceba que a probabilidade de empate vai aumentando, até que chega um determinado ponto que sai o segundo gol do Flamengo. Quando sai o segundo gol do Flamengo, a probabilidade dispara de novo e ela vai até o final dessa forma. Se a gente pega um outro jogo, Avaí e Vasco, percebam, como eu falei para vocês, esse jogo está 0 a 0. Como esse jogo está 0 a 0, a chance que era do Vasco maior do que a do Avaí vai mantendo. Perceba como ele vai mantendo de fato. O Vasco vai sendo o tempo todo tendo uma chance maior de vitória do que o Avaí. Porém, ele vai diminuindo a curva. Né? Deixa eu fazer a curva certinha aqui. Ele vai diminuindo a curva para vocês. Aí. Por que ele vai diminuindo a probabilidade de vitória das equipes? Porque o tempo vai passando e não sai o gol. Então, se não sai o gol, é sinal que eu tenho menos tempo para fazer. Se eu tenho menos tempo para fazer, a chance maior é de 0 a 0 ou de não acontecer mudança e aí manter o resultado atual da partida, que no caso aqui é o empate. Então, onde estão esses 35%? Né? Para a gente aí dar uma brigada de igual para igual com o Google, por exemplo. Está justamente nesse cenário, de você conseguir identificar os eventos que vão mudar as probabilidades. Então eu tenho o evento gol, eu tenho o evento cartão vermelho. Então, por exemplo, um dos nossos erros foi Mönchengladbach e Bayern de Munique. A gente apostou no Bayern de Munique e o Mönchengladbach venceu por 3 a 2. Vence por 3 a 2 com o Upamecano, se não me falha a memória, sendo expulso com 15 minutos de jogo. Então você tem uma equipe jogando com 10 a partir dos 15 minutos que geram um placar de 3 a 2. Normalmente essa equipe não sofreria 3 gols, talvez faria 2, mas não sofreria 3. Então percebam que os erros que a gente passa a ter são erros da contagem do jogo. Tá? Então esses são os cenários que a gente está vendo. Tá? Então a gente tem um conjunto de coisas que a gente pode melhorar. Né? Tem um conjunto de coisas que a gente ainda não controla nas variáveis, nas predições, que é, por exemplo, a escalação do treinador, que é colocar, sei lá, os 11 titulares, por exemplo, para a gente entender quais são as probabilidades, se isso modifica ou não, se o Mbappé sendo suspenso, ou o Neymar sendo suspenso, ou o Messi sendo suspenso para esse Saint-Germain cai de produção, como que a gente pode entender essas coisas. Tá? Então, são outros pontos que a gente vai avançar ao longo da história desse canal. Por fim, o que isso quer dizer e onde a gente está nessa história toda. Quando a gente observa tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente está falando sobre cenários. A gente está determinando qual é o cenário de ponto de partida e depois a gente faz uma avaliação para onde esse cenário foi. É mais ou menos a analogia com a corrida de Fórmula 1 mantém-se, tá? Desde aquele vídeo até agora ela vai mantendo. Que é a seguinte, você tem um cenário inicial de corrida ou de jogo ou de qualquer coisa que a gente vai analisar. Esse cenário inicial ele vai passar por modificações. A questão é de estar adaptado a essas modificações ou não.
Então, nesse momento, é uma análise pré-jogo. Então, prévio ao jogo acontecendo, eu acerto 65% hoje. Então, é alto. É você imaginar que tem 1h30 de eventos acontecendo de maneira corrente e ainda ter uma taxa de acerto de 65%, é grande o acerto. Onde estão os pontos de melhoria? É nesse acompanhamento ao longo do jogo, que é o que a Google faz, por exemplo, hoje, que a gente vai acertar sempre no final do jogo, né? Quem faz mais gol vence. Mas a gente vai entendendo o gráfico ao longo do jogo. Seria uma melhoria futura que espero um dia a gente poder alcançar. Outra melhoria é justamente a gente aprimorar esses dados de entrada, justamente com os dados de jogadores, com os dados relacionados à equipe, e aí sim fazer um grau de predição mais próximo do que é a realidade logo que vai começar o jogo. Quem sabe um dia a gente chega aí, tá? E eu espero que a gente chegue ainda junto nesse ano, ainda nessa segunda parte, né? No gráficozinho que nem o Google vai ser difícil a gente chegar agora, nesse momento, mas eu acredito que mais uns 2, 3 anos a gente chega, mas nesse momento eu acho que a gente pode chegar nesse de jogador e trocar uma ideia sobre esse caminho e essa construção, explicando para vocês quando que teve cartão vermelho, em que momento que impacta, em momento que impacta menos, a gente fazer uma timeline melhor para vocês entenderem os jogos, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que vocês reflitam sobre esses pontos que a gente levantou e, é claro, tem uma sugestão, tem coisas que eu estou vendo, tem coisas que eu quero compartilhar, deixe aqui nos comentários, também curta o vídeo e compartilhe com o máximo possível de gente e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Futebol, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!